Eu cheguei na Universal com a vida toda destruída. Eu morei até os 8 anos numa casa de abrigo. E depois, quando completei 8 anos, eu saí para a rua. Aí eu fui viver na rua, viver de mendigo, porque eu não tinha ninguém, porque nem família tinha na época. Então o que aconteceu? Aí eu fui dormir nas praças, muitas vezes as pessoas corriam comigo onde eu estava dormindo, porque eu não podia ficar naqueles lugares, ia pegar naqueles lixão que tinha, eu revirava aqueles lixão para comer aquelas comidas podres que tinha dentro. Muitas vezes a gente achava carne, a gente pegava e esquentava aquilo, fazia um fogo, esquentava aquela carne para comer. Quando aquela carne estava quente, batia, saía aqueles bichos e a gente comia aquela carne. Então aquilo ali foi uma vida que eu fui levando na rua quando eu estava lá. Muitas vezes eu não tinha roupa para botar, a gente ia lá para o Beira-Rio, agarrava e lavava aquela roupa e botava a mesma roupa molhada. E aí foi depassando os tempos, e aí eu sempre morando na rua. Quando eu fiquei com uma idade mais ou menos, aí eu fui embora lá pro Murici, que foi onde eu fiquei os últimos tempos da minha vida na rua. Então ali eu dormia embaixo do viaduto, ali eu agarrava, tinha pessoas que me ajudavam, me davam comida. Muito triste mesmo, ele ia no lixo, tirava a comida do lixo, comia a comida do lixo, pegava bagando de cigarro do lixo, fumava. Era assim uma coisa assim inexplicável, muito triste, né? Aí eu arrumava uma vianda de comida, de tudo, né? E os maus pedia pão, pedia tudo, trazia para o seu Darcy. Mas sempre aquela vida de mendigo, toda a vida na rua. Aí, quando chegou em frente à Igreja Universal no Cristo ali, aí tinha um obreiro na porta e ele me chamou. Só que eu só ouvi a voz dele. E aí depois eu não vi mais nada. Aí quando eu me acordei, aí ele agarrou e disse assim para mim: olha, tu faz o seguinte, ó, tu vai tomar um banho, porque tu tá muito fedido, tu tá fedendo, e não dá nem para conversar contigo. Aí eu voltei pro Murici de novo. Aí quando eu cheguei lá no Murici, eu vi, tem 2 valão lá, e eu peguei, tinha um sujo, muito sujo, e tinha um mais limpo. Eu peguei um mais limpo, né, agarrei e me lavei. Tinha uma senhora que morava ali perto daquele valão e me conhecia, ela me deu sabão para me lavar, ela me deu uma muda de roupa, eu troquei aquela roupa. Tá, mas e aí? Troquei aquela roupa e fui em direção a Cis Brasil buscar o presente que o obreiro disse que tinha para mim lá. Aí quando cheguei, eu estava de pé no chão. Quando cheguei na metade do caminho, dentro de um lixo, eu vi 2 chinelos. Aí eu fiquei alegre, pô, já tô calçado, né? Mas o chinelo era os dois chinelos eram de um pé só. Aí fui lá, cheguei lá, ele estava me esperando com aquele envelope na mão. E eu pensei para mim, pô, agora eu vou ganhar um presente e a minha vida vai melhorar. Aí o que foi? Aí quando eu cheguei lá, ele me deu, ó, tá aqui teu presente. Eu abri o presente, olhei para ele. Pô, mas o homem me fez de bobo ainda. Digo, tá, tudo. E daí ele disse assim para mim, ó, vai, gera o teu sacrifício e depois tu volta, tal dia tu volta aqui. Aí o que eu fiz? Eu agarrei, né, e segui. A palavra dele fui. Aí eu fui vender latinha, fui vender papelão, né, aí agarrei e gerei o meu sacrifício. E aí foi o seguinte, quando eu cheguei, quando eu fui, levei o sacrifício para a igreja, que eu tinha juntado todo aquele montão, no envelope não coube. Aí eu tive que pegar um saco de supermercado, agarrei, coloquei tudo dentro e levei para a igreja. Provavelmente devia ser uns 2.000, porque naquela época eu não conhecia dinheiro. Não é que nem hoje, né? Hoje eu já tenho a noção do dinheiro. Então o que aconteceu? Naquele sacrifício que eu estava gerando, que eu coloquei embaixo daquela casa, né, entre aquelas 2 madeiras, muitas vezes eu tinha vontade de agarrar e tocar naquele dinheiro, porque eu era um mendigo, né, eu sentia fome e eu não, graças a Deus, Deus sempre me ajudou, que eu não toquei naquele sacrifício. Aí fui gerando, como eu já falei, vendia papelão, vendia latinha, e aí daí eu fui em direção a uma igreja uma semana antes. Mas junto com aquilo ali, tinha um cara que andava junto comigo, né? E um dia ele disse assim para mim, perguntou para mim, o que tu tá fazendo ali? Não te interessa, não é nada contigo. Aí que eu entrei embaixo para colocar o dinheiro, que ele viu que eu estava com o dinheiro na mão, entregar ali dentro, aí veio uma voz e disse assim, ó, pega isso aqui e leva para a igreja, porque senão eles vão te roubar. Aí peguei e levei. Aí cheguei lá,
coloquei no altar aquele saco, né? Ainda fiquei morando um mês e todo na rua, né? Mas sempre aquelas pessoas que me ajudavam, eles continuaram me ajudando e as coisas foram melhorando. Eu arrumei um serviço na construção civil, aí eu fui praticando, fui indo, mas ainda levou uns 3 meses ainda para que eu pudesse me equilibrar um pouquinho, né, para ir gerando. Aí eu já arrumei uma casa para alugar. Aí quando eu cheguei, o mais importante foi isso aí, quando eu cheguei na casa para alugar, o homem me conhecia. Dizia ele assim, tu? Ele é eu mesmo. Mas e tu tem dinheiro para me pagar? Digo, não, no momento eu não tenho, mas eu vou gerar ele e vou lhe pagar. Digo, tá, então tu vai ficar um mês só. Se não me pagar nesse mês, tu tá na rua de novo. Digo, tudo bem, seja a vontade de Deus. Aí ele foi e disse assim para mim, o que tu vai botar para te dormir aí em cima? Eu digo, não tem nada, eu vou dormir no chão mesmo. Diz ele, não, vou te dar um colchão velho aqui, tu deita em cima, até tu te organizar. Daí eu fui trabalhando, fui para a igreja, os pastores e obreiros foram me orientando, e já depois de uns 3 meses, o dinheiro já foi começando a entrar, eu já fui gerando, com aquela orientação que eles me deram na igreja, eu já fui melhorando de situação, né? E hoje, graças a Deus, eu sou um empresário, tenho a minha empresa, tenho vários empregados, tenho mais ou menos a base de 23, diretamente e indiretamente são uns 18. E hoje, graças a Deus, eu tenho a minha família bem restaurada, sou casado, né? Graças a Deus. A maior bênção que Deus me deu foi essa esposa, que eu sou casado com ela hoje, né? E é uma pessoa que tem estudo, como eu não sei ler nem escrever, mal apenas sei fazer meu nome, ela me orienta em muitas coisas que eu não sei fazer, mas ela me orienta. E outra coisa também que eu vou falar, como eu não sei ler nem escrever, eu tenho pessoas que têm faculdade, eu tenho pessoas que têm diplomas, né, que trabalham tudo para mim, né? E então, essas são a graça de Deus que Ele tem me dado hoje. Eu tenho casa, tenho carro do ano, tenho uma vida bem abençoada e graças a Deus a gente já está na direção da Fogueira Santa. O maior sacrifício que eu fiz no último sacrifício foi de 50 mil. Uma coisa que muitas vezes eu fico pensando para mim, pô, um mendigo, ser dono de uma empresa, ter pessoas de faculdade, né, trabalhando para mim, é muito forte. A direção da gente prosperar na vida é o sacrifício. Então, se a gente não sacrificar, e eu venho sempre sacrificando, e Deus sempre vem me abençoando. Então, o que a gente tem que fazer é o sacrifício, que é a base da vitória. Quem diria que um mendigo hoje fosse casado, né, tivesse uma linda esposa como eu tenho, né? E eu sou uma pessoa que não sei ler e nem escrever, mal apenas sei fazer meu nome.